Olá pessoal, bem-vindos ao último bloco da nossa aula. Vamos então ao nosso template, vamos aos nossos slides. Nós temos aí a conclusão. O que eu posso concluir com essas discussões referentes a essa legislação sobre crimes ambientais? Ora, vamos inicialmente considerar o seguinte: é uma legislação que vem de um mando, né, de uma ordem constitucional. Ela nasce de uma gênese constitucional. Nasce de uma gênese é bom. Ela tem gênese na Constituição Federal. Então, nesse aspecto, nós temos que observar que se a Constituição Federal tutelou fortemente o meio ambiente, a legislação tem que vir tutelando fortemente o meio ambiente, atendendo aos reclamos e à obediência do texto constitucional. Então, quando se fala lá, não é que todos, no 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, cumprindo, né, ao poder público e à coletividade o dever de defendê-la e preservá-la para as presentes e futuras gerações. Então, quando você pega essa alma do 225, né, você observa, né, de que esse preservar para as presentes e futuras gerações é o coração da lei de crimes ambientais. Ora, o ser humano, nas suas ações antrópicas, o que é uma ação antrópica? É uma ação do ser humano, porque tem ação divina, né? Mas não é o caso. O homem vai lá, chega e acaba com aquilo ali, acaba com aquele meio ambiente natural, acaba com aquele meio ambiente artificial. Você observa que numa guerra, por exemplo, a destruição de edifícios é um ato lesivo ao meio ambiente artificial. É que no período de guerra, a legislação é uma legislação mais especializada de conflito bélico. Mas eu estou dizendo para vocês aqui essa ideia, né, de nós preservarmos os patrimônios que nós temos. Porque senão nós somos um país destinado a não ter uma ideia do passado. Isso no meu coração é muito complicado. Você fala, puxa, eu queria tanto levar meu filho a um museu para ele saber o que veio o Brasil, como é o Brasil, como foi o Brasil, como deixou de ser o Brasil. E o museu está fechado, porque, sei lá, está cheio de rachado. Isso é um absurdo, não é? Porque ali dentro você não preservou o meio ambiente artificial, que é o prédio, e também está deixando apodrecer aquilo que está lá dentro, que nos remete à cultura, que é o meio ambiente cultural. Então, vejam que há uma lesão aí a dois pontos específicos dessa subdivisão do meio ambiente. Então, na realidade, quando se fala em conclusão da nossa aula de hoje, não dá para deixarmos de trabalhar a questão referente a 225 da Constituição Federal. Falou, pessoal? Tranquilo? Bacana. Principais tipos penais. Aqui eu vou colocar o meu óculos, né, um pouquinho, para a gente poder verificar, e aqui não tem como, né? A gente vai ter que fazer uma pequena leitura dos tipos, né, para nós entendermos. Então, por exemplo, lá no 29, eu já, nessa subdivisão que eu tenho lá dos crimes contra a fauna. Fauna, meio ambiente natural, fauna e flora. Então aqui, por exemplo, eu tenho matar, perseguir, caçar, no 29, apanhar, utilizar espécime da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. Então nós temos lá uma detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então veja que já é 1 ano. Então não tem aquela grande restrição de liberdade. Aí vem os ninhos, não é, quem expõe a venda, guarda, tem cativeiro, espécimes da fauna silvestre. Por isso quando a polícia vai e apreende essas contrabandistas de animais, não é, a polícia imediatamente vem ao crime ambiental, que é o artigo 29. E tem todas aquelas questões referentes, né, a mão pesada da lei, aos agravantes, por exemplo, que é o sofrimento deste animal. Então, aí depois nós temos a pena é aumentada de metade, né, a pena é aumentada até o triplo. Então, quer dizer, nós temos aí todas as questões referentes a essa questão dos crimes contra a fauna. Tá? Depois nós temos pesca, eu acho muito importante. Depois nós temos os crimes contra a flora. Então, a 9605 já não é só uma legislação bem organizadinha. Tem seus problemas? Tem, todos nós temos. Todos nós temos os nossos problemas. Mas nós temos também que deixar claro as nossas vantagens.
né, as nossas qualidades. E essa é uma legislação que tem as suas qualidades. Então ela inicia nos crimes contra a fauna, depois ela fala com os crimes contra a flora. E aí, já no 38, ela diz: destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente. Veja que é um tipo penal que floresta é preservação permanente. Que é isso? Existem outros tipos de floresta? Está ou não está nesse tipo? Aí vem aquilo que nós já discutimos anteriormente, não é? Depois nós temos a questão dos parques, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação, né, e as áreas que tratam o artigo 27 do decreto 9.274. Então são os crimes: provocar incêndio e mata ou floresta. E aí nós temos, dentro da questão contra a flora, e aí você fala, mas esse é um tipo híbrido. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndio nas florestas e demais formas de vegetação em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano. Aqui, eu acho que a aula precisa de transitar sobre isso. É uma necessidade nossa de nós estarmos observando essa questão. Professor Durval, há uma nítida observação aqui de que balão é ou não é meio ambiente cultural? Essa é uma questão, né? Ter a ideia do balão como nas festas juninas, um exemplo, seria um meio ambiente cultural? Porque essa é uma questão que é uma discussão em cima do 42, com certeza absoluta. Você veja que a ideia do legislador em punir a fabricação, a venda, né, o transporte e o caso de soltar o balão, não é propriamente, é a ideia de proteção ao quê? Ao tópico da flora, que é o que nós estamos. Então a ideia dele, ele já coloca isso em seguida, que possam provocar incêndio nas florestas. Ora, se eu sou um criminalista, eu preciso de pensar em alteração do tipo na conduta do meu cliente. Então vamos supor, por favor, que amanhã ou depois sejam construídos balões digitais, não sei explicar essa parte, mas que não possa provocar incêndio em floresta. Ele cai fora do tipo. Porque o tipo, ele fala, fabricar, vender, transportar, que possa provocar o incêndio. Ora, se o meu balão não vai provocar incêndio nenhum e há uma perícia dizendo que isso não vai acontecer, eu caio fora do tipo. Então esse é um detalhe que o advogado deve ter em mente. Outro aspecto, né, que é interessante, que é o 49, e aí vem naquela questão dos tipos penais irrelevantes que nós conversamos: destruir, danificar, lesar ou maltratar. Veja a quantidade de palavras: destruir, danificar, lesar ou maltratar. Maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Eu sempre brinco, que essa é uma questão que muitos anos atrás, você ia lá num determinado jardim de uma determinada residência e colhia uma rosa para sua amada. Então, é uma atitude bonita. Viu aquele jardim que você estava passeando numa rua, viu aquele jardim, e antigamente os muros não eram altos, né? Então era um muro baixo. E aí você via aquela rosa bonita, pá, ia lá e surrupiava aquela rosa e entregava a sua amada. Então vejam só, aqui ele diz, plantas de ornamentação em propriedade privada alheia. Nem está falando logrador público. Então quando eu piso na grama, eu estou danificando. Destruiu a grama? Não, a grama cresce de novo. Danificou a grama? Destruiu não, mas danificou sim. Então são palavras, né, nessas várias composições gramaticais, você tem aí o tipo jogado aí dentro. E aí ele põe planta de ornamentação. A grama é uma planta de ornamentação? Então está aqui dentro do tipo. Tá? Então tem essa questão que é importante nós observarmos. Depois nós temos a poluição e outros crimes ambientais. E aqui ele joga, então ele põe a fauna e a flora
Então aqui você percebe que o legislador separou 2 pontos do meio ambiente natural. E o resto ele soca numa seção número 3, dizendo da poluição e outros crimes ambientais. E o 54, vamos dizer assim, já chuta o pau da barraca. Ele vai dizer o seguinte: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Eu costumo dizer que esse é o tipo penal mais aberto que tem. Porque o 54 ele já chegando, né? Primeiro lugar, é muito importante que nós saibamos o seguinte: causar poluição. E aí, não tem como, você precisa de aprofundar nessa matéria. Porque eu tento aqui passar o máximo de informações possíveis para vocês, nessa 1 hora, que é o nosso encontro, mas é óbvio que eu não consigo esgotar. A legislação ambiental é um monstro, né? O direito ambiental é uma coisa enorme, né? A gente até colocou a questão do genoma humano aqui dentro, na questão dos organismos geneticamente modificados, os OGMs, que é a questão da bioética. Quer dizer, o negócio é monstro, né? A licença ambiental. Mas o que é mais importante observar aqui é isso daí. Quando você fala assim, ó, causar poluição, imediatamente o criminalista fala: essa é a ação ou a omissão? Então eu preciso de saber o que é poluição. Senão eu não sei enquadrar o tipo penal. Um delegado, um advogado, um promotor, enfim, um defensor público, ele vai precisar de ter essa interpretação. Causar poluição, então preciso de provar que a poluição aconteceu, para ele entrar no tipo, tá? Então, na poluição, você vai ter que ir lá na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e você vai verificar que a poluição, ela vem de uma palavra que se chama degradação ambiental. E aí, aqui fica um convite a vocês, e isso daí é importante, esse convite, para que vocês então, se gostaram dessa matéria, se aprofundem no ensino dela, né? Nas características dela. Porque a degradação ambiental é uma ação antrópica, é uma ação do ser humano, é uma ação da pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica, que vai provocar o que? A degradação da qualidade ambiental. A alteração adversa do meio ambiente. A alteração adversa. Isso quer dizer o seguinte: aquele meio ambiente, ele vive num equilíbrio natural. Aí vem o ser humano e vem uma empresa e provoca uma alteração adversa naquele meio ambiente. Nociva. E aí o que esse ser humano causa? Degradação ambiental. E a degradação ambiental é a mãe da poluição. Não há poluição sem degradação ambiental. A degradação ambiental ela vem antes da poluição. Então eu posso dizer, em linhas gerais, que quem causa degradação ambiental entra no tipo? Entra, porque a degradação é a mãe da poluição. Então, quando nós usamos essa ação nossa para, vamos dizer assim, desequilibrar, provocar uma alteração adversa nesse meio ambiente, nós caímos nesse tipo penal. Bom, essa era a minha responsabilidade nesse encontro, trazer a vocês a grandeza, né, desse momento, em trabalhar com vocês um tema tão caro, tão importante como é o direito ambiental, aliado a esta matéria fantástica que é o direito penal. Então eu espero de coração ter atendido, né, os vossos anseios em conhecer um pouco desse universo, e fica aqui o nosso convite para um próximo encontro, tá bom? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal!